Esse é o depressão. Oi, hoje eu vou falar sobre depressão. Depressão é um dos casos que eu costumo atender, né, com a terapia quântica. Eu trabalho muito com o que estava acontecendo na vida da pessoa quando ela se sentiu deprimida pela primeira vez ou quando ela recebeu o diagnóstico da depressão. A gente tem uma informação que depressão é você pensar muito no passado, você sentir muito o passado, querer voltar para o passado. E também pode ser um convite para uma mudança muito radical de vida. Abrir mão de alguma coisa que seja um desafio naquele momento. A depressão, ela, na verdade, ela é uma intimação que o nosso corpo nos dá quando o curso da vida está indo para um lado que não tem a ver com a nossa essência. Pode ser que a pessoa esteja em um trabalho que não a satisfaz, pode ser que ela esteja em um casamento que já acabou, talvez ela esteja em uma cidade que já não faz mais sentido. Talvez já tenha acabado o tempo divino dela, para aquela etapa, para aquela coisa que ela se propôs a fazer. E ela, por medo do futuro, por medo de não saber o que vai acontecer, por medo de perder aquilo que ela já tem, que ela já conquistou, que é garantido, ela acaba tentando estender esse tempo divino. Permanece um casamento falido porque tem medo do que as pessoas vão achar. Permanece um trabalho que já não faz mais o coração dela vibrar e ela se sentir alegre, ela ter disposição para acordar muito mais cedo e chegar no trabalho a tempo, por exemplo. Por medo de ficar sem o dinheiro, sem a renda, por medo de faltar as coisas que ela já tem, ou por passar pelo processo que é um pouco fora do que ela imaginava, do que ela esperava para a vida dela. Esse processo de reprogramação, de reorganização das coisas, ele pode parecer assustador demais para algumas pessoas. E aí o nosso corpo, ele é muito mais inteligente do que a gente imagina. Ele acaba se negando a permanecer naquela tarefa, naquela função, naquela vida que a gente está insistindo. E aí simplesmente dá muito sono, dá muita fome, ou às vezes não dá sono. Cria-se algumas compensações com alimentos, determinados alimentos. O corpo para de produzir a serotonina, oxitocina, noradrenalina, os hormônios que trazem felicidade, prazer, ou começa a produzir isso de uma forma desregulada. E pode ser chamado de convite, pode ser chamado de intimação, mas o que acontece é que a gente precisa descobrir o porquê. Quando a gente só trata e equilibra essa dosagem de hormônios e os sintomas, a doença ela permanece. E ela permanece enquanto a mudança que é preciso ser feita ela não acontece. Então, na terapia quântica, a gente consegue identificar essa causa. E quando a gente identifica a causa, é muito mais fácil para fazer a mudança. Se esse medo for tão grande da mudança, a gente consegue, com o tratamento, algumas sessões, ir desbloqueando esses medos e trazendo para o consciente a sensação de segurança, de tranquilidade, e ajuda a pessoa a perceber quais são as possibilidades reais, quais são as outras possibilidades que ela ainda não está enxergando, quais são os recursos que ela já possui na vida dela, mas que só falta remanejar esses recursos. Tira de um lugar, coloca em outro lugar, abre mão de uma coisa para ter uma outra coisa. Organiza, faz um plano para poder chegar naquele objetivo. E aí, naturalmente, o corpo ele começa a reagir de uma outra forma. Ele começa a se recuperar, a produzir esses hormônios naturalmente. Existem também dentro da abordagem direta do inconsciente comandos que nós fazemos durante a sessão para que o corpo volte a produzir esses hormônios, a equilibrar a produção desses hormônios.
e trazer essa sensação de segurança, de amparo que foi perdido no começo da doença. Então, é uma das soluções e é uma solução muito rápida e que pode parecer até um pouco mágica no começo, mas as pessoas que passam por essa experiência, normalmente elas têm mudanças muito positivas na vida delas.